Quando você fecha os olhos, você consegue imaginar o que você quiser? Pois bem, gente, imaginação é a capacidade ou a habilidade de produzir imagens mentais, sabe? De forma intencional, claro, né? E às vezes essas pessoas, elas possuem essas habilidades mais ou menos desenvolvidas. Mas se você consegue imaginar mentalmente, quando você fecha os olhos, se você consegue imaginar alguma coisa, se considere na faixa de normalidade. Mas se você não consegue, ou conhece alguém que não consegue, ou tem curiosidade de saber como é que é o dia a dia de quem não consegue, fica ligadinho nesse vídeo, já pega uma cadeira, sente-se, sinta-se à vontade, porque hoje falaremos desse tema. E uma observação. Aqui não será abordada a fantasia sob a ótica científica, certo? Por quê? Pra quê? O que come? Mesmo porque, se você for ali na aba de pesquisa no YouTube, você vai assistir vários vídeos de pessoas falando a respeito, né, sobre a ótica da neurociência, psiquiatria e tudo mais. Então, aqui, neste vídeo, você vai observar apenas, você vai ter contato apenas com um relato pessoal. Sim, a pessoa aqui que vos fala possui a fantasia. Então, eu tenho a intenção de trazer relato de como eu descobri, o que isso muda na minha vida, quais habilidades que eu desenvolvi para compensar essa incapacidade de formar imagens mentais e também algumas curiosidades. Então, se você gostou, já prepare-se que vamos começar agora. Olá pessoal, meu nome é Carline Dias, eu sou terapeuta integrativa e hoje eu vim dar o meu relato com uma pessoa que possui a fantasia. No meu caso, é desde que eu nasci. Gente, sinceramente, pra mim, eu achava que todo mundo, quando fechava os olhos, via a mesma coisa que eu vejo. Ou seja, pontinhos pretos, cinza, brancos. Se tiver uma claridade meio amarelado, assim, de onde vem a claridade. Mas aí eu ficava imaginando assim, quando a pessoa imagina, é porque ela já possui essa consciência de como a coisa é. Então é mais uma questão de consciência, de decorar como as coisas são e a pessoa pega e relata. E eu achava, sinceramente, quando eu era pequena, eu achava que estavam me zoando. Quando meus pais me colocavam para dormir e falavam, vai contar carneirinho? Eu falava, cara, tá me zoando. Mas eu nunca verbalizei isso, porque para mim essa condição é extremamente natural. Nunca imaginei que alguém pudesse imaginar. Se é que essa frase faz sentido. E assim foi ao longo da minha vida, a maior parte da minha vida, porque eu só descobri a fantasia quando eu tinha 35 anos. Hoje eu tenho 40. Mas então, existem realmente situações que ficam um pouco mais complicado para quem tem essa condição. Por exemplo, identificar rostos humanos, né? Identificar as pessoas, a fisionomia, guardar a fisionomia de uma pessoa é bem difícil, né? E principalmente, gente, em filme. Em filme, quando tem atores muito parecidos, eu sempre me confundo. É uma coisa assim, sabe, surreal. Outra coisa são lembranças. Então, eu intuitivamente já conseguia me adaptar, porque, por exemplo, em 2014, eu ainda não tinha consciência dessa condição. E minha filha nasceu. E inconscientemente, eu começava a tirar foto de tudo. Eu tirava foto de tudo. Por quê? Quando eu queria lembrar de como ela era, como aconteceu, eu recorria às lembranças por fotos. Entende? Então, isso é uma habilidade que se conquista para compensar. Também é uma das habilidades que eu recorri para compensar essa dificuldade. Outra coisa que eu tinha muita dificuldade, tenho, né, até hoje. Livros narrativos, historinhas. Gente, quando as pessoas leem o livro, elas vão formando imagens mentais que quando chega lá no meio do livro, quando elas esquecem alguma coisa ou, né, tem aquela grande sacada do livro, elas recorrem àquele arquivo mental, se recordam e facilita. Nossa, eu era um tal de começar a ler, me perdia, tinha que voltar, ler de novo, eu sempre desisti. Mas tem uma coisa que facilita, porque eu, particularmente,
tenho muita facilidade em ler livros teóricos. Aqueles viajantes, sabe, de física quântica, metafísica e tudo mais. Porque, gente, eu não estou, meu inconsciente, sei lá, não está atrelado a imagens. Eu não preciso formar imagens na minha mente, mesmo porque eu não consigo. Então, essa não necessidade de formar imagens, para o que não tem imagem, para mim flui tranquilamente. Agora, para aquelas pessoas que estão presas à formação de imagem, entrar em contato com uma narrativa mais subjetiva, mais abstrata, elas vão ter dificuldade, coisa que eu particularmente não tenho. Então aí eu vejo um benefício de ter a fantasia. Gibi, é porque aqui, eu não sei como que fala aí na sua cidade, né? Gibi é revistinha, história em quadrinhos, né? Aquelas revistinhas de criança, gente, tipo Turma da Mônica, né? A maior e melhor invenção que poderiam ter feito para uma pessoa que tem a fantasia. Porque, olha, aqueles quadrinhos de pensamento. Gente, quem teve essa ideia é um gênio, porque facilita muito. Já tá ali, já tá desenhado, né? O que a pessoa tá pensando. Então, a gente não precisa ficar imaginando. Então, eu adorava ler gibi na minha infância. Agora, me dava um livro, aqueles livros que tem a maior parte letra, né? Não tem muito desenho. Ai, eu demorava horrores para ler um livro de narrativa. Muito tempo. Outra coisa que é bem interessante, isso daí já soa mais também como curiosidade. As pessoas, por exemplo, livros, né? Eu disse que eu tenho dificuldade de ler livros narrativos, certo? Mas quando fazem filmes de livros, é o auge. Amo. Enquanto algumas pessoas eu observo que ficam até decepcionadas quando, né, elas formam uma imagem mental a respeito daquele livro e quando vão assistir o filme não tem nada a ver, elas experimentam uma frustração que eu não experimento, eu apenas curto como se fosse a primeira vez que eu vejo isso, né? Então é vantagem também. Então você observa que nem tudo é desvantagem nesse mundo. E que façam mais vídeos sobre livros, por favor. Quem tem a fantasia agradece. Agora, já que a gente já começou a falar sobre algumas curiosidades, vamos dar continuidade, certo? Então, há questionamentos, né, em estudos e tudo mais, há muitos questionamentos assim, tá? Se a pessoa não consegue imaginar uma maçã, como é que ela sabe o que é uma maçã? Se ela não guarda essa figura, se ela não consegue, né, recordar a lembrança de como é uma maçã, como que ela sabe que maçã é maçã? Gente, uma coisa muito fácil. Eu sei o que é uma maçã porque eu decorei como é uma maçã. Entende? Então, assim, se a gente, por exemplo, a minha filha, eu sei descrever ela. É como se a gente tivesse decorado as características. Eu sei descrever tranquilamente a minha filha. Sei descrever tranquilamente o que é uma maçã. Então, não é como se a gente recobrasse a imagem. É como se a gente soubesse as características daquilo. Então, dá pra gente desenhar a maçã, porque a gente já sabe como é que é. Entende? Outra coisa, pessoas que têm a fantasia não sonham nitidamente? Será? Gente, sonha. O porquê deve ser uma resposta muito complexa, mas temos sonhos nítidos às vezes não, mas às vezes temos sim sonhos nítidos. Então, bom, pelo menos eu, né? E esses sonhos nítidos, a mesma coisa, assim, eu estou com os olhos fechados, do nada vem uma imagem, pode acontecer. A imagem que se forma ela não está ali por nossa vontade, entende a diferença? Então, eu já me pegou, nossa, minha mente já fez essa pegadinha comigo algumas vezes. Eu tô lá tranquilamente de olho fechado e de repente surge uma imagem, eu falo assim, uau! Descobri a cura pra fantasia. Gente, oh meu Deus, não é por nossa vontade que essas imagens, a condução dessas imagens não é por nossa vontade, entende? Então, imagens podem aparecer. Outra coisa também que muitas pessoas confundem, imaginação e criatividade. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Pessoas que têm a fantasia, eu chamo de afásicas,
afantásicas, né? Não sei porquê, mas esse termo não existe, tá, gente? Então, assim, vamos falar pessoas afantásicas? Então, uma coisa que as pessoas afantásicas possuem é a criatividade. A criatividade, ela não fica de nenhuma forma influenciada pela falta de imaginação, mas só que tem uma certa dificuldade. Eu também trabalho, além de ser terapeuta, eu também faço artesanatos, né? E quando alguém pergunta assim, você faz tal tema? Gente, eu preciso recorrer. Eu não recorro à minha imaginação para produzir a peça. Eu recorro ao meu querido e amigo Google. Eu vou lá, me inspiro em alguma peça já pronta, né? Ela acaba ficando completamente diferente. Mas essa inspiração inicial, eu preciso dessa inspiração para começar, né, a produzir lá um desenho do que quer que eu queira fazer no artesanato. Compreende? A imaginação é uma coisa, a criatividade é outra. Agora vamos, pela abordagem terapêutica, falar sobre a fantasia. A fantasia gera algum tipo de angústia no ser humano? Eu digo depende. Porque existem pessoas que já nascem com a fantasia, então daí, teoricamente, não geraria. Tá certo que quando se tem a consciência, pode-se experimentar uma certa angústia, mas depois há uma tendência a sair dela, quando você se aceita como diferente, mas quando não se aceita como diferente, aí sim, essa angústia se perpetua, certo? Então, mas existem também alguns casos em que as pessoas, elas nascem imaginando, mas por algum traumatismo, elas acabam perdendo essa capacidade imaginativa. Aí sim, eu acredito que seja mais frequente a experienciação dessa angústia, a vivência dessa angústia, porque a pessoa sabe como que é imaginar e simplesmente ela deixa de imaginar. Imagina como deve ser angustiante isso. Eu mesmo não possuo angústia nenhuma, porque eu nasci com essa condição. E eu fui descobrir apenas em 2017, mais ou menos, quando eu fui fazer um curso de Reiki. Aí lá, né, no curso, o instrutor começou a falar, fecha os olhos, começa a imaginar tal coisa. Aí eu ficava assim, lá vem essa história de imaginar, né? Aí eu tentava, eu falava, gente, tá, tô aqui, né? De olho fechado. Tava pensando, fiquei só ali no pensamento. Aí finalizou a experiência e as pessoas começaram a relatar coisas, até situações que o instrutor nem tinha condicionado elas a imaginar, elas começaram a falar, a relatar. Aí eu olhei aquilo dali com certa estranheza. A primeira vez também que eu tinha tido contato com essa coisa de meditação guiada. Aí eu olhei assim e eu lembro que eu falei, sério que você imaginou isso? Sério que você viu isso? Mas como é que você viu? Você tava com o olho fechado? A pessoa também me olhou com estranheza. Eu olhando ela com estranheza e ela me olhando com estranheza. E ela falou assim, eu imagino. Aí o instrutor começou a fazer alguns testes, né? Fecha os olhos, imagina a maçã, não sei o quê. Eu não imaginava nada. E a pessoa do meu lado já imaginava a maçã vermelhinha com o bichinho. Gente, eu falei, eu tenho algum problema? Será? E eu lembro que eu fui, né, pra casa e comecei a pesquisar. E na época eu não achava praticamente nada a respeito. Ali, naquele momento, eu experimentei uma angústia. Eu falei, gente, isso é normal? Isso não é normal? Porque a angústia veio pela dúvida, entende? Mas como eu consegui algumas informações a respeito, bem poucas naquela época, que isso não é nenhum tipo de doença, que isso não é nada assim que prejudique a pessoa, eu comecei a ficar mais tranquila. A fantasia é apenas uma condição, ela não limita a pessoa, mesmo porque o ser humano tem uma capacidade adaptativa linda, extraordinária. A gente pode observar, inclusive, quando as pessoas, por exemplo, perdem algum sentido, por exemplo, as pessoas que perdem a visão, elas têm uma capacidade adaptativa de trazer mais sensibilidade para outro tipo de sentido, compreende? E é justamente isso que eu fui desenvolvendo, mas não intuitivamente, e sim intencionalmente. E querendo ou não, a fantasia é o quê, né, gente? A cegueira da mente.
Então eu percebi que eu tinha sim, quando eu fechava os olhos, eu tinha sim outros sentidos mais aguçados do que, né, a visão. Então, para compensar, o meu organismo, ele potencializava outro sentido para compensar aquele que estava em desuso. Desuso não, eu até queria usar, mas não tinha como. Então, eu descobri que eu consigo registrar memórias sinestésicas. Então, eu tô numa experiência de vida. Acontece alguma coisa, eu estou super feliz, eu quero, né, lembrar dessa situação depois, em outro momento. Eu simplesmente, ali, naquela situação interessante, gostosa, eu fecho os olhos e tento internalizar, eu fixo essa memória de sensações, o que eu estou sentindo, os odores que eu estou sentindo, cheiro, sensações corporais, sabe? Eu registro ali e eu abro os olhos, vivo tranquilamente. Lá na frente, quando eu quero me recordar, eu apenas me coloco. Às vezes eu registro, inclusive, a posição que eu estou no meu corpo. Por exemplo, segurando um bebê. Eu faço, né, a posição de segurar o bebê, fecho os olhos e tento sentir. Como se lá, quando eu estava com o olho fechado, eu senti tudo aquilo e foi registrado. Então, eu fecho os olhos e sinto. Exatamente. Então, eu desenvolvi em mim essa memória sinestésica. E que tem me facilitado muito. E outra coisa que é bem interessante, tirar foto de tudo. Não é tirar foto para postar, é tirar foto para guardar. Quando você tá naquele momento nostálgico, sabe? Assim, nossa, principalmente mãe com filho. Então, quando eu sinto aquela nostalgia, sabe? De querer lembrar da minha filha pequenininha, eu recorro às fotos. Então, tirar foto, gente, se você tem a fantasia, tira foto, tenta ancorar essas sensações do momento que você está vivenciando, que você quer guardar na memória, não na memória visual, na memória sinestésica. Então, faça isso e depois me conta como é que foi essa experiência, se você conseguiu, se você não conseguiu, o quanto você tem de dificuldade, me conta aqui, gente. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com quem você acha que tem a fantasia. E eu espero que esse vídeo tenha sido contribuição para você. Já se inscreva também no canal, né, gente? Sejam muito bem-vindos. E ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!